Boa noite. Voltamos aí dando sequência no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós entramos hoje no item 59, em que Kardec faz uma análise, uma comparação da visão bíblica da criação e os avanços da ciência na época. E aí eu estava lendo o tópico de Kardec e pensei assim, bom, vamos ver agora com o avanço da ciência, se essa coerência, por exemplo, a comparação entre os dias da criação, por exemplo, hoje nós vamos nos dedicar a isso, os dias da criação e a sequência da evolução ou do surgimento da Terra, da vida na Terra. Existe alguma coerência entre o que a visão bíblica ela nos traz da criação, do surgimento até o homem, e o que a ciência hoje já compreende com evidências? E aí busquei, eu costumo brincar aqui que eu vou consultar o meu amigo ChatGPT. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, e que é interessante vocês fazerem, caso vocês usem inteligência artificial, em que eu pedi para que ele comparasse o que nós temos da ciência de compreensão da evolução e os termos bíblicos. Então, no Gênesis, que é o livro bíblico que conta a criação do mundo, ele foi escrito por Moisés, pelo menos é o que nós temos de informação. Ele resume a ordem dos eventos, da narrativa do surgimento da vida na Terra em 8 passos. São 7 os dias da criação, mas nós vamos ver aqui como é que é a narrativa. Então, primeira coisa que a Bíblia coloca é a criação dos céus e da terra. A terra informe e vazia. Segundo ponto, a luz, a criação da luz, Fiat Lux, é a separação da luz e trevas, primeiro dia. Terceiro, a separação das águas, o firmamento, o céu, isso se dá no segundo dia. No terceiro dia, a aparição da terra, a criação da terra seca e também da vegetação, as plantas. No quarto dia, a criação do sol, da lua e das estrelas, no quarto dia. No quinto dia, a criação dos peixes e das aves. E no sexto dia, a criação dos animais terrestres. E por último, o homem. E no sétimo dia, o descanso de Deus. Bom, essa é a versão resumida, vamos dizer assim, da Bíblia, e que ela é uma referência, ou foi uma referência, durante aí mais de 2 milênios, para a civilização ocidental, se considerarmos a civilização judaica, né? Então, e isso perdurou e ainda tem a sua cidadania na atualidade para aqueles que têm por base a Bíblia, a sua religião. E aí eu pedi um resumo para o ChatGPT do que a ciência descreve, para a gente poder fazer a comparação, ok? Então, a ordem aceita pela ciência hoje, do que está vigente, é a seguinte. Na verdade, o ChatGPT ele resumiu em 11. Essa questão de 11, 8 ou 9 vai depender muito do que a gente consolida, né? Mas vamos seguir vamos seguir as informações que ele nos trouxe. Primeiro, a formação da Terra, aproximadamente há 4,54 bilhões de anos. Depois, a formação de oceanos e atmosfera primitiva. E terceiro, primeiras formas de vida unicelulares, aproximadamente 1 bilhão de anos depois, porque isso tem mais ou menos 3,5. Depois, a fotossíntese e aumento de oxigênio, aproximadamente há 2,5 bilhões de anos. Então, você veja que teve
aí mais 1 bilhão de anos entre as primeiras formas de vida unicelular até a produção do oxigênio, né? Então existe um espaço muito grande aí da questão das plantas. Organismos multicelulares, aproximadamente há 600 milhões de anos. Nós estávamos falando em bilhões de anos, né? Então, como que se passaram quase que praticamente 1,9 bilhões de anos até que começassem a surgir os organismos multicelulares. Depois, nós temos a vida marinha diversificada, os invertebrados, depois os peixes, então entre 500 e 400 milhões de anos. As plantas terrestres, elas vão surgir aproximadamente há 470 milhões de anos. Insetos e primeiros anfíbios, 400 milhões de anos. Répteis e depois aves, entre 300 e 150 milhões de anos. Mamíferos, 200 milhões de anos. Primatas e, por fim, Homo sapiens, aproximadamente há 300 mil anos. Quando a gente pega essa descrição ou essa sequência do ponto de vista da ciência e compara com a sequência bíblica, ignorando logicamente, aqui nós não estamos, não vamos comparar em termos de tempo, porque do ponto de vista da Bíblia, a Terra foi criada há 4.000 anos, eu acho que é antes de Cristo, ou há 4.000 anos total. Então é assim, claro, a escala e também seria impossível, né? Por mais que a revelação religiosa pudesse à época, por meio de Moisés, trazer informações relevantes, a noção de tempo e de universo era tão básica que qualquer revelação precisaria de pré-requisitos para poder fazer sentido, né? Então nós não vamos aqui estar analisando essa questão de tempo. O meu objetivo é a comparação do ponto de vista cronológico, ok? Então, olha só. Comparando as duas sequências, elas têm alguma coerência. Vamos ver aqui. No primeiro momento, a Bíblia, em Gênesis 1, ela se refere aos céus e à terra, a criação disso. E, na ciência, isso compara com a formação da Terra e do sistema solar, que uma é consequência da outra, né? Ou um é consequência do outro. No segundo momento, a Bíblia fala da luz antes do Sol. E a luz solar, desde o início, está conectada. O Sol já formado, ele já está formado antes da Terra. Então, aqui tem uma inconsistência na comparação, né? Depois nós temos água e terra separadas, vegetação antes do Sol. E aí, na sequência, seriam os oceanos se formam, porque é a questão da água, a vida unicelular antes das plantas propriamente dito, né? Vão surgir, como nós colocamos, muito tempo depois. No quarto, a comparação tem o Sol, a criação do Sol, da Lua e as estrelas no quarto dia. Então, depois que já se criou a vegetação. E aí nós temos que o Sol e estrelas existem antes da Terra. Depois nós temos peixes e aves na sequência bíblica. E nós temos aqui a vida aquática muito antes das aves. Na verdade, as aves elas vão surgir depois dos animais terrestres, né? Aí vem, na visão bíblica, a criação dos animais terrestres e o homem. Então, os animais terrestres, do ponto de vista da ciência, vêm antes das aves. Então, existe uma inversão em relação à Bíblia. E depois existe o descanso de Deus. E, logicamente, isso não temos nenhum equivalente científico, né? Porém, então, quando a gente olha as correspondências e divergências, nós temos uma sequência que é o ambiente, a vida aquática, a vida terrestre, os humanos, lembra vagamente a ordem evolutiva. O conceito de uma terra inicialmente coberta por água também coincide
com a geologia. Então ele aponta, quer dizer, existe uma certa coerência até aí. Porém, quais são as diferenças cruciais quando a gente compara a Bíblia com a evolução? Na Bíblia, as plantas aparecem antes do Sol, o que é biologicamente impossível. As aves surgem antes de animais terrestres, mas a paleontologia mostra o contrário. As aves derivam dos dinossauros, como nós sabemos. O Sol, a Lua e as estrelas existiam antes da formação da Terra e não depois da vegetação. Então, existem essas incoerências. Mas aí eu tive o seguinte pensamento. Porque há um dado interessante e que não me parece muito óbvio. É que na Bíblia fala do surgimento da luz antes do Sol. Isso seria um pouco estranho. Se a gente for pensar para a experiência que os egípcios tinham, a população humana na Terra, o conhecimento que eles tinham, o que eles desde que nasceram e que eles observavam da luz, estava relacionado ao Sol. Então, conceber a luz separada do Sol me parece muito estranho na revelação. Então, eu tive um insight. E se nós comparássemos, na verdade, a concepção bíblica, não com o surgimento simplesmente da Terra, porque à época, e até bem pouco tempo, o que nós tínhamos é que a Terra era o centro do universo. Então tudo teria surgido ao mesmo tempo. Mas hoje, com a nossa compreensão expandida, se nós pensarmos na descrição bíblica do ponto de vista da criação cósmica, como que isso seria comparável? Haveria alguma coerência? Então, olha que interessante. Existe uma coerência muito maior da Bíblia que eu vou ler para vocês aqui para a gente poder acompanhar. Olha só, principalmente no aspecto da luz, né? Vamos dizer assim. Bom, voltando à descrição bíblica, no primeiro dia da criação, Deus cria a luz. Então, do ponto de vista da cronologia científica, cosmológica, né, nós temos a radiação cósmica de fundo, mais ou menos 380 mil anos após o Big Bang, e as primeiras estrelas entre 100 e 200 milhões de anos. Então, a luz física existiu antes do Sol. Então, faz muito sentido a colocação bíblica nesse sentido, né? No segundo dia, nós temos a separação das águas, o firmamento. E nós teríamos na sequência, do ponto de vista cosmológico, a formação de galáxias, nebulosas e nuvens interestelares. Há um paralelo possível à organização de estruturas cósmicas, como ele estava se referindo, porque o firmamento se refere ao céu, no sentido daquilo que você pode observar. Então, o que está no entorno, efetivamente no que a Terra está imersa. Então, essa estruturação realmente aconteceu antes da Terra. E vamos imaginar que a separação das águas, ou as águas, era um conceito universal que os judeus tinham, como depois nós tínhamos do éter, do fluido cósmico universal, e hoje nós temos, por exemplo, da matéria escura. Então, quer dizer, existia algo no qual aquela situação se ocorre, né, a diferenciação da matéria. Então, existe, do ponto de vista de estrutura, um sentido. No terceiro item, a terra seca e vegetação, nós temos em sequência a formação da Terra, que nós já colocamos em torno de 4,5 bilhões de anos, 4,54 bilhões de anos, e o posterior surgimento das plantas. A Terra surge antes da vida, mas plantas vieram muito tempo depois. Então, essa sequência, ela não é simultânea, né? Quer dizer, esses dois fatos não ocorrem simultâneo.
Depois nós temos a criação do Sol, a luz e as estrelas. O nosso Sol formado há 4,57 bilhões de anos com a Lua e Sistema Solar. A única incoerência aqui é que o Sol já existia antes da vegetação, mas efetivamente esse processo está coerente, né? E depois nós temos os peixes e as aves no quinto dia. Aí nós temos então a vida aquática e primitiva e as aves muito mais tarde. Permanece a questão das aves, essa separação no tempo, porque por último a Bíblia vai falar dos animais terrestres e o homem, e essa então tem uma inversão, no qual hoje nós sabemos que as aves vêm depois. Então eu achei muito interessante para compartilhar com vocês que quando nós pensamos na cosmologia bíblica e comparamos com a atualidade, um item que nos parecia muito estranho, que é a separação, o surgimento da luz antes do Sol, é perfeitamente coerente com a visão que nós temos hoje do Big Bang, de como se deu a radiação, vamos dizer, cósmica, e que está relacionada, logicamente, à luz, ela surge antes do Sol, né? Muito bem, essa é uma provocação. Vocês têm a oportunidade de fazer essa pesquisa e de ver que nós estamos falando de um livro que foi escrito, 3.000 anos, pelo menos 600 anos, 700 anos antes de Cristo, né? Que Moisés vai escrever. E nós vemos hoje, com o avanço da ciência, que não está de todo equivocado. Ao contrário, no sentido cronológico, no sentido de sequência de surgimento, boa parte faz muito sentido. Então, na semana que vem a gente continua essa abordagem que Kardec procura fazer e tentando ver como que a ciência conversa com a revelação bíblica, o que está muito coerente com a proposta do Espiritismo, que é sempre nós estamos olhando as revelações que nós recebemos e os avanços do conhecimento humano, porque eles devem se conversar. É uma forma de validação e de critério mesmo de avaliação daquilo que nós acreditamos, para que o nosso pensamento esteja aberto e a gente não cristalize num dogmatismo que nos mantenha na ignorância, ok? Então, um forte abraço e uma excelente semana para vocês.